Olá, meus amores, e aí? Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Nós vamos dar seguimento a um assunto que a gente viu no nosso primeiro momento, que é sobre relatos, porém, a gente vai trabalhar mais profundamente o gênero textual diário, onde a gente vai fazer algumas comparações entre o relato pessoal e o diário, que é um outro gênero textual. Então, nosso tema será diário e relato pessoal. E para começar, eu trouxe um vídeo para vocês de Pandorga, meu querido diário. Vamos assistir? É dia uma festa de cores no céu, papagaio, pandorga, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Meu querido diário, tu sabes como eu gosto de ler. E os livros de história são maravilhosos. E as ilustrações, são lindas. E hoje, diário, eu conheci o trabalho de uma ilustradora. E foi demais! Eu fui visitar a Paula Mastroberti para ver como se faz as ilustrações. Depois de estudar muito bem a história, ela começa a desenhar. Diário, a Paula não utiliza lápis. Gosta de usar uma caneta bem clarinha para fazer os esboços dos desenhos, que são completados com uma cor mais escura. Sabe, eu achei que depois disso era só pintar. Me enganei. Antes, todo o trabalho vai para o computador, onde são feitos alguns testes. Deixa eu explicar melhor. A Paula pode mudar de lugar qualquer elemento do desenho. A ideia é fazer com que fique uma apresentação bem bonita. Nessa hora, também é previsto o espaço para o texto da história. Bom, quando a Paula acha que tá legal, ela imprime o desenho e começa a fazer a marcação do trabalho. Diário é só nessa etapa que ela usa o lápis. Pronto! Chegou o momento de começar a pintar com tintas aquarela. Depois de muito trabalho, está pronta a ilustração. Como ficou legal! Que legal, né, diário? A gente vê passo a passo como é feita uma ilustração. Bom, né, diário? Mas por hoje era só. Tchau, diário! Tchau! O que Pandorga estava fazendo durante o vídeo? O que ela estava fazendo ali? Vocês viram que ela estava escrevendo, mas será? O que será que Pandorga estava escrevendo? Em que Pandorga estava escrevendo ali? O que vocês acham? Como vocês pensam a respeito disso? Que tipo de texto ela escreveu? Ela estava ali com um livro, um caderninho? O que será que é aquilo? O que ela estava escrevendo ali? Vocês sabem o que é um diário? Aquilo que Pandorga estava, em que ela estava escrevendo, seria esse diário. E vocês já tiveram um diário? Sabe para que serve esse diário?
Se você tivesse um diário, o que vocês escreveriam em um diário? O diário, ele é utilizado para a gente relatar algumas experiências da gente no nosso dia a dia, né? É um texto pessoal e informal em que a pessoa ela vai escrever sobre as suas ideias, sobre os seus sentimentos, sobre suas ações, seus desejos, suas emoções, os acontecimentos aí do dia a dia da pessoa. Se você tivesse um diário, o que você escreveria nele? Você compartilharia seu diário com alguém? Porque no diário a gente vai relatar sobre a nossa vida, sobre algo muito pessoal. Vocês, após fazerem essas anotações em seu diário, você compartilharia esse diário com uma outra pessoa? Então, o gênero textual diário, ele é um texto pessoal, ele é informal, você vai relatar sobre sua própria vida, não tem uma estrutura bem definida, em que uma pessoa ela vai escrevendo sobre as ideias, emoções, sentimentos, desejos, ações, emoções, acontecimentos do dia a dia, como eu disse para vocês. É um gênero textual de relatos pessoais. Nós vimos no primeiro momento o que é um relato pessoal, onde a gente vai falar sobre as experiências de nossa vida ou algum fato que aconteceu com a gente, que a gente presenciou. Geralmente, quem escreve a história também é personagem dessa história, né? No relato pessoal. E no diário, você está contando também sobre algo da sua vida, você está relatando algo pessoal. Só que o diário a gente já vai utilizar na forma escrita, né? Tal qual o Pandorga fez ali naquele vídeo, certo? O próprio autor, ele pode ler ou também ele pode pegar esse diário e passar para pessoas que sejam autorizadas por ele. Por que a gente fala sobre ser autorizado? Porque no diário a gente vai relatar sobre assuntos pessoais, questões pessoais, né? Então, não é todo mundo que a gente quer que veja o que a gente escreveu, né? Claro que nós temos alguns diários que foram publicados, né? Que tem uma história por fundo, como o Diário de Anne Frank, né? E nós também temos diários de ficção, né? Como o Diário de uma Banana. A gente tem, que na verdade não se tratava de algo real, certo? Mas geralmente a gente pega o diário para relatar o pessoal, por isso que a gente não sai compartilhando aí com qualquer pessoa. Geralmente só é para a gente mesmo ler, né? Ou alguém que seja autorizado por a gente. Mas não se confunda, diário e relato pessoal são dois tipos de gênero, certo? O diário é um gênero, relato pessoal é outro gênero. No diário, o que vai haver nesse diário? Vamos caracterizar ele aí para diferenciar ele do relato pessoal. No diário nós temos a expressão de múltiplas vivências, né? A gente vai falar sobre fatos que aconteceu na nossa vida, não um único fato, a gente vai escrevendo, eu escrevo o que me aconteceu nesse dia, amanhã já escrevo o que aconteceu no outro dia. Então, nós vamos ter dentro do diário múltiplas vivências, certo? A escrita do eu, né, vai estar em primeira pessoa, eu vou estar falando sobre algo que aconteceu comigo ou algo que eu presenciei. Vai ter caráter confidencial, como eu disse para vocês, a gente só escreve para a gente mesmo ler, ou então alguém que seja autorizado por a gente. Então, é algo confidencial, certo? É uma forma da gente desabafar, falar sobre algo que aconteceu com a gente, que nos chateou, ou que nos deixou também muito feliz, né? Mas de caráter confidencial. A gente escreve ali naquele diário porque a gente não quer compartilhar, talvez, com outras pessoas, certo? A linguagem, ela é informal, não tem toda aquela formalidade como a gente vê em outros gêneros textuais, e é um texto autoral porque é criado por nós mesmos e a gente também está fazendo parte daquela história, uma vez que a gente está relatando algo que aconteceu com a gente, né? As várias experiências aí. Já o relato pessoal, ele tem uma estrutura semelhante ao do diário, uma vez que ele também vai relatar algo que a gente viu, que a gente vivenciou, né? O título, porém, ele vai ter uma estrutura, né? Um título, tema, introdução, um contexto, uma experiência. E o relato, ele vai falar sobre uma vivência, ele vai falar sobre um fato, ele vai falar sobre uma experiência. E já no diário a gente tem aí múltiplas vivências. Vai seguir, no caso do relato, uma ordem cronológica, vão ter personagens ali envolvidos e no final nós vamos ter um desfecho com algumas reflexões, certo? O diário, ele possui uma linguagem informal, simples e é escrito em primeira pessoa.
ele possui uma linguagem informal, uma vez que a gente não está escrevendo para outra pessoa, nós estamos escrevendo para a gente mesma, né? Então, neste caso, não se exige todo aquele padrão de formalidade que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai fazer uma dissertação, a gente vai fazer um texto de divulgação científica, não tem toda aquela formalidade, não. Ele é algo mais informal, permite a utilização de gíria, certo? Ele é um texto mais simples, não é aquele texto rebuscado que a gente utiliza palavras mais difíceis, não, é algo bem simples e ele vai ser escrito em primeira pessoa porque eu estou escrevendo sobre mim mesmo, certo? Ou algo que eu vivenciei, que eu experimentei. Normalmente é usado como um instrumento de autorreflexão, um instrumento de desabafo, ou também uma forma de guardar lembranças dos acontecimentos da sua vida, certo? Uma forma, quando a gente está estressado, quando a gente está triste com alguma coisa, então a gente pega lá o diário e começa a escrever. Ali, ao escrever, a gente também vai estar refletindo aí sobre o que aconteceu, né? No nosso dia a dia, algum fato que nos contrariou, que nos deixou triste, que nos deixou também nervosos aí diante de alguma situação. Então, ao mesmo tempo que a gente está desabafando ali, a gente também pode estar lendo novamente esse texto, né? Que a gente construiu aí nesse diário e passa, assim, a fazer uma autorreflexão a respeito daquilo ali. E também ele é usado para lembranças, né? De acontecimentos da nossa vida. Imaginem aí vocês escrevendo um diário hoje aí durante a pré-adolescência, adolescência, quando chega na fase adulta, vocês pegarem esse diário e começarem aí, neste caso, a fazer essa leitura, né? Então, é uma forma da gente lembrar aí sobre os acontecimentos da nossa vida, a gente também vai perceber como a gente se sentiu naquele período, né? É muito interessante. Inclusive, o diário, ele também é utilizado até mesmo em terapias, né? Pessoas que têm dificuldade de falar sobre os sentimentos, então elas são aconselhadas a escrever no diário, que é uma forma aí de desabafo, né? Existem também outros tipos de diário, além desse diário que vocês viram aí no vídeo de Pandorga, que ela estava escrevendo aí sobre algo que ela vivenciou no dia a dia dela, né? E existem outros tipos de diário, além desse diário aí, desse livrinho, né, que é utilizado aí para contar os nossos segredos. Os blogs virtuais é um exemplo aí de outro tipo de diário que vai se assemelhar a esse gênero textual diário, mas não são exatamente iguais. Por quê? Nós vimos lá que o diário ele é algo muito pessoal. O diário, a gente geralmente não compartilha essas informações, a não ser com alguém que a gente confie muito, né? Porque ali é uma forma de desabafo, mas um desabafo que a gente não quer que outras pessoas vejam, né? É algo confidencial. Já os blogs virtuais, não. Os blogs virtuais, eles se assemelham ao gênero textual, porque ele também vai compartilhar alguns relatos que a pessoa viveu, algumas experiências, né? Vão ter relatos ali de experiências que uma pessoa teve aí no seu dia, certo? Porém, os blogs virtuais se compartilha, né, com outras pessoas. O diário pessoal ele vai possuir relatos que o autor não costuma dividir com outras pessoas. E o blog, mesmo se tratando de algo pessoal, ele vai ser aberto ao público, o público pode opinar a respeito daquilo e a pessoa ela acaba compartilhando coisas, acontecimentos, experiências, fatos que aconteceram com ela ou que ela presenciou e permite que o público veja, já que se trata de um blog virtual. Há também os diários fictícios, né? Como eu falei para vocês, que são os textos que são criados na mesma estrutura do diário pessoal, mas não necessariamente com relatos pessoais da vida do autor. O diário de uma ficção ele tem o objetivo de ser publicado e revelado a outras pessoas, geralmente em formato de livro, né? Então, são histórias ali que não são daquele autor, são fictícias, certo? Como a gente tem aqui, uma coleção que os jovens, né, os adolescentes, pré-adolescentes gostam muito de ler, que é O Diário de uma Banana. Nós temos vários livros aí desse título, né? O Diário de um Nerd,
Diário de uma garota, nada popular. Então, nós vamos ter vários tipos de diários fictícios que vão apresentar essa mesma estrutura do diário pessoal, porém não vai se tratar de relatos pessoais da vida do autor, certo? E aí nós vamos para alguns exemplos aqui de diários, de escritas em diário. Veja só. Belo Horizonte, 3 de março de 2020. Observe que nós colocamos ali o local, né, e a data. Querido diário, hoje foi um dia muito especial para mim. Depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Vanessa. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância, tomar sorvete na sorveteria da esquina da nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade. Rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la em breve e que seja um dia tão feliz como este. Joana Lopes. Aqui nós temos um exemplo de uma escrita em diário. Aqui nós temos mais uma. Alagoas, 3 de abril de 2021. Querido diário, hoje discuti com a minha irmã e estou me sentindo muito mal por isso. Apesar de amá-la muito, parece que não temos mais a mesma ligação de antes. Eu evito certos tipos de assuntos perto dela e meus pais percebem isso. Não queria ter esse sentimento de culpa sobre algo que não posso mudar nela. Acho que toda essa situação que estávamos vivendo está contribuindo ainda mais para o nosso distanciamento e eu não quero isso. Amanhã vou escrever uma carta para ela e contar o que estou sentindo. Pedir perdão por qualquer coisa errada que eu tenha feito. Talvez eu também tenha machucado e nem percebi. Espero que essa situação se resolva o quanto antes e que a nossa relação volte a ser ótima como era. Aqui nós temos um outro exemplo de escrita em diário, e aí vocês podem perceber que nós já temos um desabafo aqui, né? Nosso primeiro relato aí do diário, ela estava compartilhando, né, a autora aí, algo que deixou ela muito feliz, né, que foi encontrar uma amiga. Aqui nós já temos um desabafo sobre algo que essa garota ela está sentindo em relação à irmã. Os relatos, então, os diários, né, os relatos que são colocados dentro do diário, que não é o relato pessoal, o outro gênero textual, o diário, apresentam elementos constitutivos mais maleáveis, entretanto, sua estrutura apresenta elementos essenciais. A gente viu que não precisa de toda aquela formalidade, a escrita ela é informal, né? Mas tem alguns elementos que são essenciais para que essa escrita ela aconteça. Que elementos são esses? Primeiro, o tema, né? A escrita sobre si. Nós vamos ter ali algumas confissões, segredos, inquietações, emoções, opiniões. Então, vai ter um tema ali que vai ser escrito, né? Sobre esse tema. Todo o texto vai ser escrito, pautado em algum tipo de tema. A forma, né? Nós vamos ter a datação, né? Quando foi que aconteceu aqui, quando você escreveu aquilo. O vocativo, que é quando a gente fala querido diário, meu diário, e aí o vocativo vai depender aí da opinião de cada um, como quer se tratar aí em relação ao diário. E ao final nós vamos ter uma despedida. A linguagem, o uso da primeira pessoa, uma vez que você está falando sobre algo que aconteceu com você. O vocabulário é informal, como eu disse para vocês. A caligrafia como marca pessoal nos suportes tradicionais e emoções, né? Tempo, resgate da memória diária no final de um dia, geralmente a gente escreve o diário ao final do dia, né? Porque a gente vai relatar sobre uma experiência que aconteceu no nosso dia, né? Mas pode acontecer de uma pessoa escrever em um outro horário, quando está muito chateado, pode acontecer também. E aí, sempre que a gente for escrever o diário, ele vai estar aí contando sobre algo do passado, utilizando verbos do passado, né? Como a gente viu no relato pessoal. Porém, dentro do diário também, a gente pode falar sobre desejos futuros da gente também. Algo que
No diário, no relato pessoal, a gente só vai ver quando a gente se trata de alguma reflexão, né, ao final do texto. Mas o relato pessoal, ele vai estar no passado, certo? O diário também vai estar no passado, porém a gente pode estar relatando, falando sobre desejos da gente aí em relação ao futuro. Interlocução, o próprio diálogo com o diário, é como se a gente estivesse conversando com o diário, como se o diário fosse uma pessoa ali, a gente está falando com ele. Leitor imaginário, ou eventualmente autorizados pelo autor, né? Uma vez que se trata de algo confidencial. Então, esse leitor a gente vai escrever para alguém que é imaginário, ou então alguém que eu autorize a ler o meu diário. Interatividade não é inexistente, né? Não existe aí dentro desse diário. O leitor, ele não interfere. Qualquer pessoa pode ter um diário, bastando compromisso e iniciativa. Sua função é o quê? Guardar segredos, se o autor assim quiser. O gênero textual diário, então, ele vai possuir a seguinte estrutura. Vamos colocar, como nós vimos lá nos exemplos, né? O local, a data. Vamos utilizar um vocativo, que é a forma de falar com alguém antes de desenvolver um assunto. Quando vocês vão escrever uma carta, você se direciona para, né, logo no início ali, para colocar o vocativo com quem vocês estão falando ali naquela carta ou querem falar naquela carta. Assim acontece também no diário. Então, nós vamos ter um vocativo. Na maioria das vezes, o vocativo que é utilizado é querido diário, ou meu querido diário. Nós vamos ter o desenvolvimento, que é quando o autor ele vai escrever o relato pessoal, vai falar sobre essa experiência que ele viveu, sobre um fato que ele presenciou. E, ao final, nós vamos ter a assinatura do autor, a despedida aí do autor. Aí, veja só aqui a estrutura do diário nessa imagem. Nós temos aqui, ó, a data, o local e a data. Nós temos um vocativo, após o vocativo nós colocamos uma vírgula e logo aqui embaixo a gente vai desenvolver aí o texto, a gente vai falar sobre essa experiência que a gente viveu, né, que seria o relato pessoal. E ao final nós vamos assinar aí essa página do diário. As principais características do gênero diário são a linguagem informal e simples, texto na primeira pessoa, texto que é escrito, né, do autor para ele mesmo, relatos pessoais que o autor deseja escrever ou expressar, texto com data, local, desenvolvimento e assinatura, como a gente viu ali no exemplo, e é um tipo de texto pessoal geralmente lido somente pelo autor ou então por pessoas autorizadas por ele. Nós vamos ter tipos de relatos pessoais para expor sentimentos, ideias, acontecimentos, desejos, emoções, sonhos, né? E não possui número mínimo ou número máximo de linhas, né, a serem escritas aí. Esse aqui é um breve resumo sobre o que a gente viu até aqui. Agora eu vou contar uma história para vocês, né? Esse texto aqui foi retirado do Conto ou Não Conto, de Sidney, né? De Sidney, que é Abel Sidney. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem. Mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou te contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora
e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Já pensou nisso? Não. Pois pense. E depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome, nessas horas, é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso nós temos que ouvir, que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim. A turma do leve e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha, e disse ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse repetidamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes, eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso, eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passado tantos anos, ainda hoje, nós fazemos questão de relembrar esse episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é segredo e eu não posso contar. Fim. E aí, eu lanço para vocês
uma proposta de vocês fazerem um texto, certo? Faça de conta que você já leu várias páginas de diários e agora nós vamos escrever. Faça de conta que você é a prima da narradora, personagem, né? Que é aquela que contou o segredo. Sim, vamos chamá-la de Verinha, certo? Verinha ganhou um diário de sua mãe para ser seu confidente fiel e começou a escrever ao seu novo amigo que estava feliz por poder agora ter um amigo fiel para guardar os seus segredos. Aproveitou para contar que sua prima tinha a língua de trapo e não conseguia guardar segredos. Vamos escrever? Então, vocês vão fingir que vocês são a prima dela, certo? E vão escrever aí no diário de vocês, relatando sobre esse acontecimento aí da história, certo? Escrevam aí em uma folha, observe aí no percurso pedagógico de vocês, se a Pro enviou para vocês já uma folha para ser escrita, se não, vocês vão pegar o caderno de vocês e fazerem aí uma página de um diário relatando essa experiência aí, certo? Da Verinha. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.